Olá, hoje uma grande surpresa, uma satisfação para mim, uma surpresa foi quando acordamos com o Ricardo Guerra, nosso diretor executivo, uma entrevista 2 anos e meio depois, com um dos homens mais inteligentes, preparados e fortes, o homem que foi responsável por um choque de gestão, que foi o mote de campanha, o choque de gestão, governador Beto Richa, serviços públicos prestados, seus e de seu pai, que vejo nesse momento sua foto atrás do nosso saudoso e querido José Richa. Governador, antes disso, como você está ali em Curitiba na sua residência, eu estou aqui na minha, vamos tirar a máscara, a colocamos nesse momento em respeito a todas as vítimas do Paraná, do Brasil e do mundo. Boa tarde, governador, que prazer. Boa tarde, Carrapicho, grande prazer estar falando com você. A pandemia, vamos começar pela pandemia, tiramos nossas máscaras, um momento difícil, um momento que todos nós estamos vivendo apreensivos e que faz parte do seu coração como homem público que é e que foi e que será com certeza. É um momento difícil, mas que vamos vencer, né, governador? Como vencemos tudo na vida. Se Deus quiser, Carrapicho, tenho muita esperança, otimismo que nós vamos vencer esta grande crise. Embora o momento é muito dramático, atravessamos uma situação trágica, batendo recordes sucessivos no número de mortes. Superamos agora a marca de 340 mil vidas perdidas. É, difícil. E não há um ser humano que não possa se sensibilizar com essa tragédia que abate todo o planeta, e em especial o Brasil. Então, algo precisa ser feito. Agora, estava vendo com muita apreensão a falta de insumos para a produção maior de vacinas pelo Butantan. A Fiocruz também não consegue cumprir todo o cronograma que é dito antecipadamente, e a população fica em desespero. Quantas pessoas perderam o pai, a mãe, o avô, perderam filhos? É verdade. As novas cepas, as variantes desse vírus, está acometendo jovens, inclusive atletas. Então, a situação realmente é dramática. Temos que ouvir a ciência, ouvir a classe médica, que conhece muito melhor que nós os procedimentos que devem ser adotados para o enfrentamento a esta gravíssima pandemia e poder estancar o número de mortes e o número de infectados. E, na verdade, isso só vai acontecer mesmo na medida em que nós possamos avançar com a vacinação. Não tem outro meio a não ser a vacinação. Fora isso, são as medidas restritivas, também com muita parcimônia, porque as pessoas precisam do emprego para viver, a economia tem que girar, mas tem que haver, sim, conscientização de todos, de evitar aglomeração, de lavar bem as mãos e de usar a máscara. Acima de tudo, esse distanciamento social é fundamental para conter o número de infectados, visto que estamos com muitos leitos no Brasil afora, e no Paraná não é diferente, com uma ocupação altíssima de leitos de UTI. É uma pessoa mal esperando uma UTI que não chega, é terrível, a família, o estresse, a gente vê no dia a dia, e está chegando perto de cada um de nós, a gente perde, hoje mesmo perdi um pai de um cunhado, enfim. Mas no final da nossa entrevista, a gente volta a falar sobre isso como uma condição até de uma recomendação e de uma opinião do governador Beto Richa. Bem, vamos entrar nesse processo de governo, no seu trabalho, e quando eu citei que tudo vai passar e a pandemia vai passar, você pegou o governo com uma situação de um déficit terrível. Não sei se você tem os números, você lembra da época, ou tem em algum local escrito a situação que você pegou o governo do estado do Paraná. E aí teve que trabalhar no início
de um governo e no segundo mandato, me recordo perfeitamente, faz ou não faz a reforma, né, administrativa e todo o processo também. E para vencer e dar a volta. Isso que é importante, porque nós, brasileiros, temos memória curta. Às vezes a gente vai no fato, outro dia tem um outro fato, agora com a internet, coisa da velocidade, e esquece daquilo que foi feito. E o objetivo disso é mostrar Exatamente. como foi, como que é o governo, como foi do Paraná, e depois vindo aqui para o nosso Pato Branco, o nosso sudoeste do estado do Paraná. Como você pegou o governo, governador Beto Richa? Veja bem, Carrapicho, antes de entrar nos números e mostrar a situação que eu peguei o Paraná e a situação em que eu deixei o nosso estado, é importante destacar que o gestor responsável, o gestor eficiente, é aquele que adota medidas, mesmo que impopulares, mas para o futuro da sua sociedade. Eu peguei o estado do Paraná nessa situação aqui, Carrapicho. Isso aqui é um dado do Tribunal de Contas do nosso estado. Olha aqui, ó. Consegue ver aí? Sim, déficit total de 4 bilhões e meio. Exatamente. Aqui estão contas de água, luz e telefone atrasadas, cerca de 70 milhões de progressões e promoções aos professores que não tinham sido pagas, eu paguei, 10 milhões de reais da advocacia dativa, um convênio com a OAB, até a diretoria da OAB, o presidente à época, o doutor Glombi, foi ao Palácio Iguaçu agradecer, firmamos lá o pagamento de 10 anos atrasado de advocacia dativa, nós pagamos, passava por 2 governos que me antecederam. E o mais importante, 1 bilhão de reais de PASEP não foram recolhidos. Nós honramos todas as dívidas de governos anteriores. E daí nos deparamos em seguida com uma gravíssima crise financeira nacional que fez com que derrubasse as finanças, as arrecadações de todas as administrações públicas, prefeituras, governos, governo federal. Aí me obriguei a fazer o ajuste fiscal. E, evidente, medidas impopulares, medidas amargas, eu fui muito agredido, os meus adversários políticos aproveitaram o momento de fragilidade na apresentação daquelas propostas para o ajuste fiscal que foram, de certa forma, incompreendidas. Faltou apoio de parte da imprensa para divulgar aquilo. Então, eu apanhei muito. Mas, à época, eu disse, reiteradas vezes, em diversos discursos e manifestações minhas, falei, olha, eu estou adotando essas medidas amargas para o futuro do Paraná. Se não fizermos isso, a exemplo dos demais estados brasileiros, não teremos dinheiro para pagar a folha de servidores, não teremos dinheiro para honrar os compromissos, sequer fazer investimentos em infraestrutura, obras pelo Paraná. E aí começamos a fazer o ajuste fiscal, reduzindo despesas, gastos supérfluos, com muita austeridade, e conseguimos também requalificando, reequilibrando alguns impostos que estavam muito abaixo da média nacional. Então, nós aumentamos em cerca de... Me foge um pouco os números, que faz tempo. Mas, enfim, mas quem não fez o reajuste... aumentamos a arrecadação, mas 3 vezes mais nós diminuímos as despesas. Então, nós cobramos um esforço da sociedade, mas o governo fez a sua parte. Eliminamos 1.000 cargos em comissão. À época, o IBGE mostrou que o Paraná tinha o menor número de cargos comissionados do Brasil. E o ajuste deu muito certo. Um dos principais pontos foi a reforma da Previdência. Você se lembra, a grande incompreensão de todos. E foi o primeiro estado do Brasil a fazer lá. Parte expressiva da imprensa, o maior veículo, o Império da Comunicação do Paraná, me atacou fortemente. O repórter ia lá no meio da greve do funcionalismo e você só ouvia fora Beto Richa. E eu me mantive firme. Aquilo lá representou 1,5 bilhão de reais a menos todo ano para o estado do Paraná. Ainda hoje estão colhendo os frutos. E o que aconteceu depois? Eu fui o primeiro do Brasil a fazer isso. Depois, todos os municípios, todos os estados fizeram o mesmo. Deu também problema nas assembleias, nas câmaras municipais, deu confronto, servidores reclamando, e falaram para os servidores que ia acabar com a aposentadoria deles, não é verdade. E fizemos aquilo porque o Paraná tinha o fundo previdenciário mais capitalizado do Brasil.
Eu estou dizendo os números, Carrapicho, mas eu faço questão. Claro. Alguém que tenha curiosidade, procura no Google, vai se informar para ver que são exatamente esses os números. Nós tínhamos 8 bilhões de reais represados no Fundo Previdenciário, sangrando o fundo financeiro. O segundo estado com o maior fundo do Brasil era o Amazonas, com cerca de 3 bilhões e meio, menos da metade do estado do Paraná. Barbaridade. Com isso, nós conseguimos a economia de 1 bilhão e meio. E depois, no Brasil inteiro, todo mundo fazia. Eu fui o primeiro. Agora mesmo, na reforma da Previdência no Congresso, que a sociedade começou a ver a importância de reformar a Previdência, a imprensa cobrando, os deputados que votaram contra a reforma da Previdência, inclusive tem deputados do Paraná, foram execrados na imprensa. E eu fui o primeiro a fazer, apanhei que nem um louco. Mas não me desencorajei para fazer o que eu achava fundamental para o futuro do nosso estado. Ia chegar o momento... Rapidamente, nós transformamos o Paraná num canteiro de obras. Se você for lá ver a Folha de São Paulo no ano de 2016, o único estado que tinha um gráfico positivo de crescimento de investimentos em infraestrutura, obras, canteiro de obras do Paraná, foi o nosso. Todos os demais, com exceção de Alagoas, que foi um pouquinho positivo. O resto, todos os estados, o gráfico foi negativo. Está aí, órgãos, veículos de imprensa insuspeitos. Eu cito aqui órgãos internacionais, como a agência Moody's e a agência Fitch, que são as maiores e mais importantes do mundo, que elevaram a classificação do Paraná. O que serve elevar a classificação do Paraná? Isso desperta o interesse para investimentos nacionais e internacionais no estado, que tem as contas em dia, que investe em infraestrutura, que tem bom saneamento, que tem água tratada. Batemos recordes de investimentos na Sanepar, na Copel da mesma maneira. O programa Paraná Competitivo representou o maior ciclo industrial da nossa história. Isso foi muitas indústrias em todas as regiões do estado do Paraná. Além da segurança jurídica, confiança no governo, que não existia anteriormente. E você me perguntava do ajuste, eu teria muita coisa para falar. Eu quero voltar depois dos ajustes. Você citou aí algumas agências internacionais. Você tem número, tem documento disso, prova disso? Tem documentos. Inclusive, quem quiser consultar, está no meu Instagram. Dos índices citando o veículo de comunicação que citou isso. Aqui, ó. Eu tenho aqui, Carrapicho. Só que a letra é meio miúda. Você não, só para deixar claro para quem está... conseguir enxergar aí, ó. Essa aqui é a revista Época, de julho de 2014. O Paraná, em 2014, saltou do 5º lugar em competitividade no Brasil para o 3º. Só segura aqui um pouquinho que vai mostrar bem aqui isso, assim, governador. A radiografia da competitividade. Está aqui o estado do Paraná. Isso, para mostrar que o que você está falando tem base. Tem mais... Em 2016, na revista Veja. Que inclusive fala aqui, o Rio no pronto-socorro. O Paraná, já em 2016, na revista Veja, o ranking dos estados. 2º estado do Brasil, atrás apenas do estado de São Paulo. E está aí a nota do estado do Paraná. E o que diz aqui, esse ranking dos estados, Carrapicho? A análise elaborada pelo Centro de Liderança Pública e pela consultoria Tendências aponta quais são os mais competitivos do país, levando-se em consideração 64 indicadores em áreas como infraestrutura, sustentabilidade ambiental, segurança pública, educação e solidez fiscal. Esse é o resultado do governo eficiente que nós fizemos, dando um choque de gestão no estado do Paraná. E esse alicerce do Paraná competitivo, fruto se colhe até hoje, né? Porque mesmo em tempo pandêmico, o Paraná foi expressão, janeiro, fevereiro, agora os números retrataram isso, né, governador? São Me recordo também que você plantou lá, os mais importantes jornais do mundo, que é o Financial Times, colocou o nosso programa Paraná Competitivo como o melhor programa da América Latina para atração de investimentos. E aqui eu tenho muita coisa para falar, mas eu concluo dizendo, aqui é a data que eu deixei o governo do estado do Paraná. Completou agora, anteontem, 3 anos. Dia 6 de abril de 2018. Isso aqui são aplicações no Banco do Brasil. 6 bilhões 520 milhões de reais, mais outra aplicação que soma 188 milhões de reais.
Dinheiro. Então, deixei o Estado do Paraná, volta a dizer. Cash, espécie. Peguei assim, 4 bilhões e meio de dívida e deixei com 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. A média é superior a 10 bi. Pegando o déficit com o superávit. O que era negativo se tornou positivo, a diferença são 10 bilhões de reais. Mais de 10 bilhões. Outra coisa, voltando só no reajuste fiscal, não fosse feito na época, apesar do remédio amargo, e tripudiaram em cima do governador, muita gente poderia chegar no caixa, ter o direito da sua aposentadoria no teu dinheiro. Exatamente. Daí sim, se o Paraná quebrasse, Rio não Grande só a do Sul, aposentadoria, Rio o Grande do futuro Sul. dos servidores, mas os salários do mês. Carrapicho, está nas minhas redes sociais. Ainda ontem vi uma entrevista aqui a um repórter aqui em Curitiba, e eu falava a ele, nós demos em 2016 10,67% de reajuste aos servidores públicos. Todos, sem exceção, todos os estados do Brasil, o reajuste foi 0. Então, é mais um atestado de que as contas do Paraná estavam muito equilibradas, né? A questão financeira e a questão fiscal. E outro item do nosso ajuste fiscal, que até hoje favorece os paranaenses, é a nota Paraná. É fantástico esse. Ou você coloca o seu CPF, ou você doa para uma entidade, Sociedade Protetora dos Animais, Praça da Paz, Hospital do Câncer, área da cultura, para a área do esporte, enfim, você doa. Já temos próximo de 2 bilhões de reais devolvidos a quem faz a sua compra e requer a nota Paraná. Isso é um programa inovador, Os revolucionário. rapazes ganharam muito dinheiro com essa nota Paraná. E que veio para ficar. Muitas equipes no esporte, por exemplo, aqui em Pato Branco mesmo temos, e pelo Paraná fora, que sobrevivem disso, né, governador? Exatamente. Além do top olímpico, né, que agora mudou de nome, não sei porquê, mas foi o maior programa de financiamento aos atletas e também treinadores para formar futuras gerações de talentos olímpicos. Foi a primeira vez no Paraná que foi feito isso e foi considerado o maior programa do Brasil. Isso tudo. Agora o nome virou Geração Olímpica. São números que trazem uma satisfação pessoal, né? Eu posso dizer para você, Carrapicho, com a maior tranquilidade e sinceridade do mundo, eu tenho muito orgulho do que nós fizemos no governo do Paraná. Assim como na Prefeitura de Curitiba, quando eu fui apontado em todas as pesquisas de opinião pública, todas, o melhor prefeito do Brasil. E tive a reeleição em Curitiba com a maior votação da história, 77,27% dos votos. Uma aprovação do modelo de gestão, do espírito democrático, do respeito às pessoas e uma gestão realizadora. Transformamos Curitiba num canteiro de obras, assim como fizemos no Paraná. Bom, e os números comprovam, né, que de fato o seu mote de campanha, que era um choque de gestão, você cumpriu. Cumpri. Os números estão aqui, são números incontestáveis, insofismáveis. São agências, Moody's, Fitch, maiores do Brasil. Tem a Folha de São Paulo, que atesta o maior volume de investimentos em infraestrutura. Tem a Folha de São Paulo 16 e 2017, praias mais limpas do Brasil, eram as mais contaminadas, com investimento em saneamento que fizemos em todos os municípios. E o litoral é mais aparente, né? Por causa das águas, 100% de balneabilidade, enfim. Olha. E saúde é vida. Saneamento é saúde, é vida. Eu quero entrar e é comprovado, segundo técnicos, cada R$1 investido em saneamento, você economiza outros 4 em saúde pública. Eu quero entrar na área de segurança, porque nela eu milito há muito tempo e você fez uma revolução e quantas contratações, lembram mais ou menos de cabeça? Foi muita coisa na área de segurança pública. Bicho, foi apenas, deixar a modéstia de lado, a maior contratação de policiais da história do Paraná. 11 mil policiais. Eu volto a... Isso não é mole não, e né? dos aumentos salariais também, viu? Eu volto e meia encontrava o governador de São Paulo e ele virava para mim, você é um problema para mim. Eu, por quê? Eu converso com as suas associações, os sindicatos, os policiais, teu nome vem na mesa. Lá, o delegado de polícia no Paraná, isso no começo, hoje é muito mais, os novos aumentos. É 12 mil o salário básico do delegado de polícia. São Paulo era 6. E demos outros aumentos ainda. Tanto é que na Polícia Militar, o concurso que fizemos em 2012,
foram 126 mil inscritos. Foi o maior concurso da história, atraídos pelo bom salário, quer dizer, comparado com os demais estados. O salário ideal nunca vai ter. É verdade. Né? Mas era o salário justo e é o que o governo podia pagar. Mas representava os maiores do Brasil. Delegado de polícia, por exemplo, muitos de várias partes do Brasil, no concurso que eu fiz, e muitos de São Paulo, delegados da ativa, deixaram os seus estados, aprovados que foram aqui, e hoje estão no estado do Paraná. Toda então, nessa área foram 11 mil policiais, foram 3.200 viaturas novas. Os policiais reclamavam que os armamentos eram leves, obsoletos. Claro. Compramos pistolas Glock, pistola austríaca, mesma que as forças policiais dos Estados Unidos usam. Metralhadoras, submetralhadoras, para o enfrentamento ao crime organizado. Viaturas mais robustas, até hoje estão nas ruas aí. O investimento foi enorme. Polícia Científica, o diretor-geral da Polícia Científica, o Dr. Bertassoni, porque quando eu assumi, eu fui abordado pelo departamento lá de Direitos Humanos da OAB, que tinha que tomar uma providência imediata no IML de Curitiba. Câmaras frigoríficas faltando, queimadas, corpos em putrefação. Eu falei, peraí, eu acabei de assumir o governo, me dá um prazo. O que aconteceu? Eu inaugurei dos maiores e mais modernos IMLs do Brasil. Inaugurei em várias cidades, mas aqui é o maior, em Curitiba, lá no Tarumã. O Bertassoni vira para mim, o delegado da Polícia Científica, o maior investimento que já houve nesta área. Falei, Beto, eu não vou dizer para você falar nos teus discursos que é o maior do mundo, porque vai que tem algum que eu não conheço, mas da América Latina você pode dizer com a maior tranquilidade do mundo, é o maior e mais moderno da América Latina, com 8.000 metros quadrados lá no Tarumã. É o que nós fizemos. Elogiaram aí um juiz um tempo atrás, que falou muito no banco de DNA, e aqui foi elucidado um crime que já era antigo, baseado no banco de DNA. Olha lá o que o juiz falou. Espera aí, não é o juiz que falou. Eu fiz no Paraná o banco de DNA, que possibilitou a elucidação de um crime. E os crimes aqui, o percentual foi muito grande de elucidação, graças ao investimento na Polícia Científica em criminalística. Enfim, delegacias cidadãs, foram investimentos maciços mesmo na área de segurança pública, que fez com que, ao longo do governo, nós tivéssemos índices decrescentes de violência e criminalidade. Trabalho de infância e juventude, criança, adolescente, das mulheres, foi o início de todo um trabalho precursor nesse sentido. Mas o nosso tempo também vai se alongando e não chegamos aqui na paróquia ainda, mas eu não posso deixar de entrar num assunto importante. Se hoje o Paraná tem condições de enfrentar a pandemia de uma forma firme, coesa, você pegou muitos regionais sem equipamentos, eu me lembro. Sim. Ambulâncias, toda uma infraestrutura de equipamentos. Quer dizer, o Paraná estava preparado. Você não sabia, ninguém de nós imaginávamos que isso fosse ocorrer. Mas, de repente, veio uma pandemia e toda a estrutura está dando suporte. Isso é inegável, né, governador? Exatamente. Esses dias eu abordei o meu ex-secretário de Saúde, o Michele Caputo Neto. E, Michele, eu lembro que foi um número expressivo de ampliação de leitos de UTI. Qual foi mesmo o número? 60% nós ampliamos a oferta de leitos de UTI em todo o estado do Paraná. Nós investimos em 8 anos cerca de 20 bilhões de reais em saúde. O orçamento oficial está lá, não tem como manipular os números. Foi 20 ou 24. 8 anos do governo anterior, 6 bilhões. E ainda com glosa pelo Tribunal de Contas do Estado, porque não aceitaram o leite das crianças e nem investimentos em saneamento. Isso nós não fizemos. Foi investimento puro em saúde pública. Se entrar em qualquer hospital que atende o SUS, pergunta lá, como é que foi o tratamento do nosso governo? Eles tiveram uma coisa que nunca teve antes. Investimento para custeio dos hospitais. Hospitais do câncer, pergunta para a Mara, que ajudem muito o Hospital do Câncer de Londrina. Pergunta para o doutor Ciro, diretor da UOPECAM em Cascavel. Nós saímos aqui de 60... Tantas casas de misericórdia, pergunta para todas. Nós saímos de 60 aqui em Pato Branco para 360, quase 400 mil também, o salto que deu. Que nós ajudamos, né? O Hospital São Lucas e o Policlínica. Tivemos eventos aí. O Hospital do Câncer, que aliás amanhã inaugura um acelerador linear novíssimo, né?
E foi Isso. também, agora uma conquista. Muito de Pato Branco, equipamento, muito de equipamento, ressonância, de raio-x, ambulância, o SAMU também, a tomografia. participação do governo no Sabe SAMU. quantos veículos foram para a saúde? Quantos? Prefeitos me diziam, Beto, que bênção, que glória. A gente transportava os nossos doentes, as pessoas que precisavam de um atendimento num Sim. centro maior, no toco duro, no ônibus amarelo da educação escolar. Não tinha como transportar. Sabe o que nós fizemos? Compramos ambulâncias, vans, ônibus e micro-ônibus, todos climatizados, para atender com dignidade as pessoas que precisam de um atendimento na área de saúde. E o transporte? 4.000 veículos. E o Você anda transporte? pelas estradas, eu já fiz muito isso, você encontra vans o tempo todo, tudo da nossa época. E o transporte aéreo? Além do transporte aéreo. Essa foi a grande conquista. Se eu não me engano, Quantas vezes? passam acho que de 15 mil deslocamentos. O transporte aéreo, que nós montamos nas principais regiões do estado do Paraná, atendem pessoas infartadas, pessoas com AVC que precisa rapidamente ser deslocado para um centro maior, para um hospital de média ou alta complexidade, atendem pessoas traumatizadas, politraumatizadas em acidentes rodoviários e atendem bebês recém-nascidos que precisam ser deslocados para o hospital onde tem UTI pediátrica, onde tenha incubadoras. Quantas vidas esses helicópteros já salvaram no estado do Paraná? Como é que eu não vou me orgulhar de todos esses investimentos? Não foi fácil, foi ajuste fiscal, apanhei, tive coragem. Volto a dizer, o bom gestor é aquele que aplica programas, mesmo que impopulares, mas que são importantes para o futuro da sociedade. Foi o que eu fiz. Então, aí os números. Quem colhe os frutos hoje? Todos os paranaenses, que têm um atendimento de mais qualidade na área de saúde, que hoje podemos enfrentar numa condição um pouco melhor a pandemia que assola todo o Brasil, todo o planeta, porque a rede está mais estruturada no estado do Paraná. E aqui podem perguntar, tomar o testemunho de qualquer mantenedor, diretor de hospital, de santas casas, como é que foi o atendimento no nosso governo. Hoje a gente observa que se você tivesse olhado só futuro político, etc., não teria tido desgaste. Eu deixei meu patrimônio político de lado, cara. Exatamente. Eu botei meu capital político em risco. Em risco. Para adotar as medidas amargas, mas pensando no Paraná, não pensando na próxima eleição. Essa é a grandiosidade de um homem público, né? Ter coragem de fazer. Faria tudo de novo. E se manter firme na decisão tomada. Vamos aqui para o Pato Branco. Vamos lá. Vamos começar por aquilo que é básico. A Sanepar, 40 anos parada, sem investimentos. De repente, nós temos uma nova usina de tratamento e temos uma adutora nova, mais de 12 quilômetros de uma tubulação. Foram 6 ou 7 carretas que vieram para Pato Branco. É isso aí mais ou menos os números, deputado? Deputado. Governador. Quem sabe o futuro, né? Não, sem demérito algum. Estou aqui com uma pitonisa aqui, né? Hoje eu não sou nem deputado, nem governador, eu sou o Beto. Estou vaticinando, então, Beto. Mas é o respeito, né? O respeito que a gente tem. Mas foi um grande investimento na Sanepar que se não fosse feito com a crise hídrica que a gente está vivendo, gravíssima, a gente estava aqui em papos de aranha, né? Exatamente. Beto. Nós fizemos um investimento histórico na Sanepar, o mesmo na Copel. O investimento é histórico, foram bilhões de reais investidos. Nós saltamos, quando eu peguei o governo, o Paraná tinha 51% de saneamento. Deixamos com 72% e as obras em execução, que vai ampliar sistematicamente esse percentual de cobertura, de saneamento, de água tratada. Pato Branco é um exemplo, foram 12,6 quilômetros de adutora, lá do rio Pato Branco, até a estação de tratamento, no centro da cidade, que vai garantir água tratada de qualidade para os próximos 30 anos para a cidade de Pato Branco. Isso eu posso dizer em vários municípios do estado do Paraná. No ranking de saneamento que foi divulgado nos últimos anos do nosso governo, o Paraná tinha, entre as principais cidades com saneamento, eu lembro que uma época lá das 10 cidades com mais saneamento do Brasil, 4 eram do estado do Paraná. E foi atestado também pelo Instituto Trata Brasil, por outros órgãos, está na Folha de São Paulo, 2016, 2017, águas mais limpas do Brasil no litoral do Paraná.
100% de balneabilidade. Eram todas contaminadas. Quem frequenta o litoral do Paraná sabe o que eu estou dizendo. Era bandeirinhas do IAP, a cada 100, 200 metros, água imprópria para banho. Já do meio do meu governo para cá, não tem uma bandeirinha mais. Água limpa. Isso é qualidade de vida para a população. Isso atrai turismo. Isso movimenta a economia do nosso litoral, dos 7 municípios que compõem o litoral. Então, lógico, fiquei orgulhoso de tudo que aconteceu. Foi a duras penas, não é fácil, não. Bom, o prefeito Zucchi fez barro aí, caminhadas quando governador no seu gabinete, Parque Assim, Vitório estava sempre Piazza. comigo. Parque Vitório Piazza, hoje um dos maiores do Paraná, Nossa. 40 e poucos alqueires, uma pista de 3.300 metros, a pista do Coati, mais a pista do Sabiá e outra pista que não me lembro o nome agora, o Parque do Alvorecer, Parque Vitório Piazza, nossa homenagem à família Piazza. Mas o investimento, o dinheiro, isso foi possível. Está lá a sua caneta, inclusive, que você assinou, está guardada ali, nunca ninguém vai tirar, porque aquela imagem tem que ficar para a história, né, Beto? Todos esses exemplos, todos, asfalto, ambulância, viatura, obras, rodovias pavimentadas, duplicadas, tudo. Aeroporto. Se ajuste fiscal, Carrapicho. E o aeroporto? Quanto dinheiro você mandou? O Parque Vitório Piazza, por exemplo, é uma proposta do governo anterior, ou da prefeitura. Eu sei que estava emperrado no governo, porque o governo não queria pagar a desapropriação da área. Aí o Zucchini esteve comigo, outras lideranças também, e mostraram a importância desta belíssima área de lazer para o convívio das famílias, para práticas esportivas, culturais, ambientais. É maravilhoso esse parque. Eu fui na inauguração, eu fiquei emocionado ao ver a beleza desse parque. Um grande presente de direito de todas as famílias de Pato Branco. Eu tenho certeza que é muito bem frequentado o Parque Vitório Piazza. Foi belíssimo, muito bem feito. A gente faz uma trilha aí, te convidar de que você vem para cá para fazer 3.300 metros no meio da mata. Maravilha. Adoro caminhadas, corridas. Fabuloso. Hoje mesmo eu pedalei 40 quilômetros aqui em Curitiba, com os amigos. E o Contorno Norte, Beto, Contorno Norte, foi uma grana... Foi uma obra expressiva, né? Expressiva, hein? 40 milhões? Uma obra... que eu me lembro, 35, 36 milhões, acho que foi 35 milhões de reais. Uma obra belíssima, belíssima. Ainda tive a satisfação de fazer a licitação e dar ordem de serviço, aí com os deputados da região, com as lideranças, vereadores, empresários, lideranças comunitárias, e o prefeito Zucchi, do nosso lado, né? A família Guerra, como sempre, presente nos principais momentos da cidade, também me cobravam muito investimentos para essa cidade que eles tanto acreditam, que investem, geram riquezas, tributos, empregos para a população de Pato Branco e da região. E esta obra não atende só a Pato Branco, que vai tirar o fluxo de veículos pesados de dentro da cidade, trazendo conforto para as pessoas, menos atrapalhos, e vai também... fluxo pesado, transporte de cargas, e a ideia vai desviar da cidade. É um compromisso. Uma obra grandiosa. A 158 se transformar numa grande avenida, né? Avenida. Divide hoje a cidade ao meio e a hora que tiver contorno pronto, que vai dar no 280, teremos uma grande avenida moderna, com certeza, com uma estrutura fantástica. O Pato Branquense se orgulha muito do aeroporto. Hoje, com linhas, claro, estamos com dificuldade no momento da pandemia, mas foi possível graças à sua ajuda também. Lembra quando foi investido no aeroporto? Foi bastante, eu não me lembro. Também, porque ali foi a reforma total do aeroporto, né? A ampliação da pista, o terminal do aeroporto novo, esteira, raio-x, os equipamentos de balizamento do aeroporto, foi completo. Até tinham lá, eu não sei, estava programado, eu acho que um período teve, né? Voos comerciais. Sim, voos diários. Voos diários da Azul. Deve retornar, e agora tem mais uma outra empresa que deve fazer, enfim, passar o graças a essas reformas, não seria possível. Não. Voos comerciais de aviões de grande porte. E vamos atender a região, se Deus quiser. E a classificação do aeroporto aumentou. Aumentou também. Com estas obras. Governador, asfalto do interior, Pato Branco foi um município piloto também, você participou, e o asfalto na cidade, o Zucchi se comprometeu e cumpriu quase 80% de asfalto quente. Você vê o quê, né? Asfalto bom. Eu não sei precisar os valores, Carrapicho, e aqueles que nos acompanham, porque o Zucchi não saía do palácio, e eu muitas vezes, eu adorava estar no interior. Eu fui o primeiro governador na história
que teve várias vezes, mais de uma vez, nos 399 municípios do estado, que eu dizia, nada melhor do que você conhecer a realidade dos paranaenses, os problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia, que estar em loco. E sendo uma pessoa que eu sempre fui democrático, acessível, as pessoas me cobravam, precisamos disso, uma rodovia, porque o que precisa numa cidade ou numa região não é a mesma carência de outra. Então eu fui em loco conhecer e ouvir as pessoas, quais eram as suas demandas, quais eram as suas expectativas. E aí que a gente conseguiu fazer um planejamento mais adequado daquilo que esperavam as pessoas. Então eu estive muitas vezes aí em Pato Branco. E outras tantas, o Zuquinho conosco, aqui em Curitiba, lá no Palácio. Então foram inúmeras liberações para asfalto. Eu vi uma aqui agora há pouco, fuçando rapidamente antes da nossa entrevista, os investimentos em Pato Branco. E apareceu lá, numa tacada foram 5 milhões. E assim foram várias liberações de recursos para pavimentação asfáltica. A gente sabe o quanto é importante para uma cidade ter pavimentação asfáltica. Parece que no interior praticamente chegou a quase 90% de asfalto novo. Eu até ganhei um boi, porque joguei um boi. Um agricultor disse que não ia asfaltar. Eu ganhei um boi. Eu lembro que uma vez em Pato Branco também teve um evento regional que nós liberamos equipamentos para os produtores de leite. É verdade. Forte bacia leiteira aí também na região. Bom, mas enfim... Diante de tudo isso, Beto, o patrimônio político, passado o momento mais tempestivo, a turbulência, o enfrentamento do ajuste fiscal, do choque de gestão, que para concluir não se agrada a todo mundo, e quem quiser agradar a todo mundo não faz nada, porque vai ficar refém da opinião pública e tem que mostrar. Depois se olha aquilo que a gente está fazendo, uma reminiscência, está olhando no retrovisor e vê o que aconteceu. Isso aqui, prefeitos, as pessoas que estiveram ao seu lado, como é que está isso hoje e o que esses amigos e as pessoas que de fato olham e compreendem, entendem, falam, dizem, esperam Beto Richa para frente? Olha, eu posso dizer que as pessoas que nos conhecem, no convívio pessoal, no convívio, no campo político também, que participaram das nossas administrações de perto, celebraram importantes parcerias conosco, sejam entidades, associações, prefeitos, enfim, todas as esferas. Aqueles que nos conhecem mesmo estão ao nosso lado. Se solidarizaram muito comigo no pior momento, possivelmente, ou com certeza, da minha vida. Um sofrimento enorme, o que me aprontaram. Mas em breve teremos boas notícias, porque tudo caminha muito bem, não podia ser diferente. Mas, enfim, existe, Carrapicho, uma pressão destas pessoas. Os prefeitos, eu não venço responder mensagens no meu telefone, no meu WhatsApp, dos prefeitos. Governador, nós temos uma dívida de gratidão. O que o senhor fez pelos nossos municípios representa o maior investimento da história das nossas cidades. Isso, inclusive, nos ajudou a cumprir com as nossas obrigações, com os nossos compromissos, com as promessas que fizemos em campanha. Muitos dizem, eu fui reeleito graças às grandes e expressivas obras que foram feitas no meu município. Então, existe muita solidariedade. E eles ficam na expectativa, mas você vai voltar? Falei, olha, Carrapicho, eu não parei para pensar nisso. Não sei se quero mais. Tenho que consultar a família. Tudo o que aconteceu nos machucou bastante. Jamais esperávamos algo parecido, até porque não merecemos o que aconteceu. Não existe nada, um senão, todas as nossas contas aprovadas, tanto na Prefeitura de Curitiba, quanto no governo do Estado do Paraná. Quem não zela pela correta aplicação dos recursos e pela austeridade, não pega um Estado com 4,5 bilhões de dívida e deixa 7 bilhões no caixa, com obras que estão sendo inauguradas até hoje. Eu não recebi do meu antecessor, Carrapicho, verdade mesmo, uma pinguela para inaugurar. Eu me dediquei os primeiros anos do governo a promover o ajuste, a recuperar as finanças para poder governar, senão não tinha o que fazer. Então, estão aí, colhendo os frutos todos os dias. Foi recém-inaugurado aí o contorno rodoviário de Pato Branco,
Agora foi inaugurada há pouco tempo atrás, nós que demos ordem de serviço, licitação, dinheiro em caixa, uma belíssima ponte sobre o Rio Iguaçu e não da Vitória. Aqui começaram as obras, porque parou 2 anos na Justiça, o segundo colocado na licitação que nós fizemos, da Rodovia dos Minérios, aqui na região metropolitana de Curitiba, obra aguardada há décadas. Foi dada ordem de serviço agora, 2 anos parado na Justiça. Aliás, esta obra, Carrapicho, foi um financiamento do Banco do Brasil. Uhum. No dia que estávamos assinando o financiamento, os diretores do Banco do Brasil, diretores regionais estavam aqui, acho que estava até o presidente do Banco do Brasil, que fica em Brasília. Eles diziam, governador, tem um detalhe, a gente pouco financia obras públicas, mas aqui tem uma situação inusitada. O Banco do Brasil tem mais de 200 anos. É a primeira vez na história que financiamos uma obra sem a necessidade de aval, de garantias. Isso é o atestado da capacidade de pagamento que o governo do Paraná tem hoje. Isso possibilitou, acho que foram 300 milhões. A duplicação da rodovia dos Minérios, que atende vários municípios aqui da região metropolitana, a PR, não sei se é 446 ou 466, no entorno de Guarapuava, e também o asfalto lá na barranca, acho que do Rio Paraná, lá no distrito de São José até Porto Rico. Lá tem um grande apelo turístico naquela região. Então foi mais esse dado, né, que atesta a boa gestão que nós fizemos e o equilíbrio fiscal do Paraná. Para nós encerrarmos, Beto, vi 10 anos de seminário, Frei Capuchinho, 35 anos de rádio em Pato Branco. Dá para mim falar um pouco de vida, de sofrimento que faz as pessoas melhorarem e transformar um pouco melhor. Pandemia. Você conheceu também o sofrimento e o ser humano, as decepções e as virtudes que são inerentes a cada um de nós, da nossa natureza humana. Você acha que o ser humano vai sair desta pandemia um pouco melhor? Eu acredito que sim. Eu acredito que vai sair melhor. Então, aí, com esse distanciamento social, as pessoas necessitando de um abraço, de rever os amigos, de conversar mais de perto com as pessoas, aquele abraço fraterno num avô, numa avó. Enquanto não houver a vacina, isso vai ser postergado ainda por algum tempo. Mas eu acho que com toda a dificuldade, com todo o sofrimento, o ser humano certamente sai melhor dessa pandemia. O respeito ao próximo, mais tolerantes. Existe muita intolerância hoje na sociedade, muito ódio. A gente vê nas redes sociais ideologias diferentes, antagônicas, uma falta de respeito total, um xingamento, as pessoas não querem nem saber, xingam até a ciência, as propostas e orientações da classe médica, dos profissionais de saúde que estão se arriscando as suas vidas para salvar as pessoas, para preservar as vidas nessa pandemia do coronavírus. E o pior, com o agravamento dessa pandemia, a economia sucumbindo. Cada dia aumenta mais o número de desempregados. Está aumentando a fome, Carrapicho. A fome é cruel. A fome desagrega a família. A fome tira a esperança da mãe. Assola as crianças. A fome é terrível. Até aproveitar aqui esse gancho, e que me ocorre nesse momento, conclamar a classe empresarial que pode contribuir de maneira mais significativa a comprar cestas básicas para as pessoas que estão passando uma dificuldade tremenda. Imagina a pessoa não ter o que comer, comida para pôr, o alimento na mesa para os seus filhos. Todos nós temos que ajudar. Então, acho que é o momento de nos unirmos e demonstrar, nesta pandemia, acima de tudo, solidariedade. O ser humano, pai, esposo, o ser humano Beto Richa, não sei se é avô, saiu... Sou avô, tenho 4 netos já. Que maravilha. Muito orgulho. Está nesse momento fortalecido, preparado para a vida, preparado para os momentos. Está, nesse momento, um homem mais maduro? Sem dúvida, né? Com a idade a gente amadurece muito, com toda a experiência que passei de prefeito, de governador, sobretudo esses 2 mandatos que fizeram aí 13 anos consecutivos na vida pública em cargos dos mais importantes
do Estado do Paraná, merecendo a confiança dos paranaenses, que eu procurei retribuir da melhor maneira possível, com todo esforço, com uma equipe de pessoas qualificadas para me ajudar a dar conta do recado, mas saio mais maduro, até em função de tudo que aconteceu depois que eu saí do governo. Muito mais maduro, não tenho espírito arrivista, não tenho necessidade de vingança daqueles que me fizeram mal, até porque eu trago no meu coração Deus. E vou dizer, nos momentos de maior angústia que eu sofri nos últimos anos, nós nos apegamos às orações. Eu tive a grata surpresa de ter pastores na minha casa, orando comigo e com a minha família, nos dando muita força espiritual, que nós sempre tivemos plena confiança em Deus. Eu fui criado num lar cristão. Os mais antigos padres conheceram quem foi José Richa. A formação que eu e meus irmãos recebemos dentro de casa, uma formação cristã, de valores morais e éticos. E recebi, inclusive, o arcebispo de Curitiba, muito amigo meu, e muitos padres rezando por nós. Então, isso nos deu uma força tremenda. Nós nos apegamos muito, mais ainda, a Deus. E é natural. No momento de mais sofrimento, você se apega a Deus. E as coisas estão dia a dia melhorando, mas isso nos deu uma paz interior muito grande. Isso fez muito bem para a nossa alma. Fazendo novenas toda semana, quando pudermos, frequentando a igreja, sempre fizemos. Não tanto quanto eu gostava, diante dos compromissos que eu tinha na vida pública. Inclusive, sábados e domingos, muitas vezes, eu viajava para o interior. Então, agora com mais tempo. Então, certamente que eu saio muito mais maduro. E é no sofrimento, na dificuldade, que você cresce mais. Com certeza. Para encerrar, então, Beto, diante dessa situação da espiritualidade, me parece que é isso que vai nos ajudar a enfrentar, trocar o medo pela fé, pela esperança nesta pandemia. Então, o seu momento de dizer para os paranaenses e quem nos acompanhar no Brasil inteiro, nos vir aí nas mídias sociais, nesse momento é trocar o medo pela fé, tudo vai passar, tudo vai dar certo, a maior dor, o maior sacrifício, nem tudo que é bom vai para sempre e nem tudo que é ruim vai durar para sempre. É verdade. O seu lembrete e a sua mensagem final, Beto. Mensagem, como sempre, de esperança, de crença num Estado, num país, num mundo melhor para todos. Diante dessas dificuldades, do sofrimento terrível que muitas famílias estão passando, perdendo entes queridos, batalha pela vida nos hospitais. Quem não se sensibiliza ao ver casos lá no Amazonas com falta de oxigênio, pessoas morrendo na porta do hospital asfixiadas? A situação é dramática, é terrível. Então, isso tudo, acho que vai despertar em todos os seres humanos esse espírito solidário, esse espírito mais fraterno. Temos menos ódio no coração, ao contrário, temos amor no coração, respeito aos próximos, ao próximo, mais tolerantes, saber conviver com pessoas de opiniões contrárias. Não é porque a pessoa pensa diferente de mim que ela tem que ser banida, que tem que ser agredida verbalmente ou fisicamente. Então, acho que essa pandemia vai trazer um novo momento e novos valores para a nossa sociedade como um todo. Eu sou otimista, estamos passando por momentos dramáticos, dizem os especialistas que essa primeira quinzena de abril ainda vai ser muito difícil, mas as medidas restritivas adotadas em cidades e estados brasileiros, é só ver a divulgação dos dados todo dia, ajudou a reduzir o número de infectados e começar a sobrar mais leitos de UTI. E muitas vezes tem leito, mas não tem profissionais de saúde para cuidar dessas pessoas. Então, vamos contribuir, vamos ouvir a ciência, vamos ouvir os especialistas, fazer a nossa parte, porque assim, associada à vacinação, o quanto antes nós podemos sair desta gravíssima pandemia e a economia voltar a fluir, todo mundo poder ter prosperidade e felicidade. Máscara sempre. Que Deus abençoe Pato Branco, Paraná, o Brasil e o mundo. Abraço, muito obrigado. E vamos abraço, Carapicho. Obrigado pela gentil oportunidade que você nos concede nessa respeitada Rádio Itapuã, e agradecer sempre a gentileza, a generosidade da família Guerra,
aí em nome do meu grande amigo Ricardo Guerra. Muito obrigado por essa oportunidade, um forte abraço a todos. Nos sentimos lisonjeados por também nos atender. Muito obrigado, Beto. Que Deus nos proteja e abençoe sempre. Amém.